para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, amém, irmãos? Fico até constrangido de receber elogio desse jeito. Nossa, Deus. Responsabilidade, Jesus. Glória a Deus. Estamos falando sobre um ambiente de justiça. Eu me sinto muito confortável em trazer uma palavra sobre justiça para nós, porque é algo que Deus vem ministrando ao meu entendimento, ao meu conhecimento desde 2006, sobre a justiça de Deus. Eu oro ao Senhor para que, da mesma forma que Ele me marcou em 2006, lá em Goiânia, que Ele possa marcar você nessa tarde, com uma revelação sobre a justiça do Senhor, e o quão injusto nós somos, e o quão verdadeiramente tudo aquilo que Ele tem feito em nós e nós vamos fazer e vamos até herdar, é por misericórdia, é por amor. Não são méritos nossos, nunca será. Que Deus possa revelar isso para você, para que nós nos tornemos pequenos, humildes, e possamos refletir a glória e a majestade de Deus para as pessoas que estão no nosso caminho, principalmente nesse tempo do fim, né? Estamos vivendo aí. Abre sua Bíblia comigo no livro de Jeremias. Obrigado. Jeremias capítulo 9. E eu vou dizendo para você por que eu me sinto tão tranquilo em falar sobre a justiça. Porque eu amo, sou apaixonado por esse texto. E como você sabe, a Bíblia, ela é um livro espiritual, antigo, mas atual. Antigo nas suas histórias, atual profeticamente. E tudo o que você vai perceber comigo nessa tarde é sobre a mão justa de Deus, em tudo, no seu falar, no seu agir, naquilo que acontece comigo, que acontece com os servos de Deus, com não servos de Deus, tem a ver com a justiça de Deus, que é um atributo eterno do caráter do nosso Senhor, do qual Ele não abre mão de gerar em nós. A igreja ficou preocupada com tantas coisas, né, que ela precisa alcançar, mas uma das coisas, inclusive, que diz a respeito do arrebatamento. Esse atributo que precisa ser gerado na igreja, um atributo sobre a justiça. Somos justificados pelo sangue, mas os atos de justiça pertencem a nós, os crentes. É a forma, o ato, é a ação daquilo que foi produzido em nós pelo Espírito Santo. Então tem que ser atos dos céus, atos lá da onde o nosso glorioso Senhor está e vai nos levar para lá. Amém? Jeremias capítulo 9, versículo 23, nós vamos ler alguns textos e ao longo disso nós vamos discorrendo aí. Produção, me ajuda aí. Pode colocar no telão para ficar fácil também para o pessoal acompanhar. Os textos bíblicos. Jeremias capítulo 9, versículo 23. Aleluia. Você que nos assiste, seja alcançado pela graça e misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Diz assim o versículo 23: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o e faço misericórdia, juízo e porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha que forte. Misericórdia, juízo e justiça acompanham as ações de Deus desde o começo. Desde o começo da história humana nessa terra. Desde o começo daquilo que Deus permitiu que nós conhecêssemos ou entendêssemos até mesmo sobre o céu. A expulsão de um anjo rebelde do céu é juízo.
Faz parte do caráter da justiça de Deus, porque Deus é justo, não poderia haver injustiça nem lá no céu. Então houve um anjo que foi expulso de lá, cai nessa terra e começa a problemática toda do homem, da nossa humanidade aqui. Continua lendo comigo, versículo 25. Eis que vem dias, diz o Senhor, que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos. Cara, olha que doido. Vai ter castigo por crente e por não crente. Ué, mas eu sou crente, eu não mereço castigo, não? É mesmo? Quem falou isso com você? Se saiu da boca do próprio Deus que haveria dias que ele ia castigar o circuncidado e o incircuncidado. Para você que não conhece ou não entende o teor da palavra, o circunciso é aquele que pertencia a Deus, que fazia uma aliança com o povo de Israel através da circuncisão. E os incircuncisos eram aqueles que não tinham aliança com Deus. Olha que tremendo. E Deus disse que ia vir castigo para os dois. Por quê? Por que será que nós estamos procurando um evangelho de facilidades? Por que será que está vivendo um juízo até mesmo para os circuncisos nos dias de hoje? A igreja do Senhor está vivendo castigos da parte de Deus. Será que nós não erramos a rota? Será que nós não nos desviamos do caminho? Porque castigo é justamente uma forma de uma disciplina de Deus para aqueles que estão fora do centro da vontade de Deus, estão fora do chamado, fora do propósito. A igreja tem um propósito de ser igreja nessa terra. Ela não está aqui por causa dela, nem para resolver ou satisfazer os seus próprios desejos. Ela está aqui para resolver, para viver, para cumprir um propósito do coração de Deus. E nós, porque fomos relapsos, relaxados, estamos desviados do caminho. Então Deus tem que corrigir a rota. Assim como pais aqui que várias vezes deram castigo nos seus filhos. Para quê? Para ele pensar, para ele repensar que a atitude dele ia trazer prejuízos danosos lá na frente. Deus faz assim também com o seu povo. Olha aí, lê comigo de novo o versículo 25. Eis que vem dias, diz o Senhor, que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos. Aí ele vai citando as várias do povo dele e fora dele, incluindo toda a humanidade. Aí ele diz no 26, ao Egito, o Egito para nós é a tipologia do mundo, o mundo vai ter castigo, e a Judá. Judá era o povo favorito de Deus. Judá é uma expressão da igreja que estava mais alinhada com o coração de Deus. No Velho Testamento você vai sempre ver Deus, através dos seus profetas, dos seus homens, falar sobre Israel e Judá. Nós pensamos, mas não é tudo povo de Deus? Sim, mas quando Deus faz essa distinção, tinha a ver com uma separação que ocorreu entre o povo, uma separação que também é espiritual, uma separação de qualidade, porque Judá estava sempre ligado à adoração. Judá era um povo adorador, estava sempre ligado aos preceitos, aos decretos, à obediência às leis de Deus, mas para eles também tiveram castigo. Por que será? Mesmo que eles eram os adoradores. Você vai ver que a maioria das coisas boas, inclusive o nosso Senhor Jesus, ele é o leão da tribo de... Ué, por que ele não veio da tribo de Israel? Não, ele veio da tribo de Judá. Porque Israel tinha 12 tribos, e quando elas se separaram, ficaram 2 tribos de um lado e 10 de outro. Era o reino do sul e o reino do norte, representando então qualidades que aquele povo tinha em direção ao Senhor deles. Deus é Senhor da sua vida? Então no nosso meio vão ter aqueles que estão agradando a Deus e aqueles que estão servindo a Deus, por enquanto. Porque o serviço é um processo para adoração. No tabernáculo, que era dividido em 3 partes, átrio, santo lugar e santo dos santos.
sem apresentar um serviço a Deus, que era os pães, queimar incenso. E me lembra aqui, o que tinha lá no Santo dos Santos? Santos dos Santos, a Arca da Aliança, né? E no santo lugar, ao contrário, mesa dos pães, que é uma tipologia de quê? Os pães, palavra, comer, alimento. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Então o sacerdote tinha que se alimentar da palavra de Deus. O que mais? Altar de incenso. O que é o incenso na Bíblia? Oração, orações. O sacerdote tem que orar. E, por último, tinha o quê? Candelabro. O candelabro precisava ser aceso. 7 lâmpadas, fala de 7 Espíritos de Deus. Ele era aceso com azeite, que fala também dos nossos sofrimentos, da nossa renúncia por amor ao Senhor. Jesus, ele suou gotas de sangue no Getsemane. Representava que a palavra Getsemane significava prensa de azeite. Olha que legal da justiça de Deus. As comparações que Deus faz, e onde ele mostrava que ele estava sendo justo, até com o filho dele, Jesus, o justo, que teve que passar por sofrimentos e castigos. Jesus passou por castigo? Sim ou não? Só você ler Isaías 53. O castigo que nos traz o quê? A paz estava sobre. Passou por castigo, sendo justo. Porque o castigo nos aprimora. No castigo, você vai conhecer a misericórdia. Porque quem é digno de castigo? Aquele que erra, sim ou não? Mas e aquele que não erra? É digno de castigo? Na minha justiça e na sua justiça, não. Mas e na justiça de Deus? E a igreja hoje está cheia de conceitos errados em si, onde ela começa a virar as costas para Deus. Tem igreja blasfemando contra Deus, irmãos. Igreja não, pessoas que se reúnem aí, porque elas não conseguem passar pela prova. Foram ensinados que era tudo maravilha. Foram ensinados que é o caminho da bênção. E sabe o que Deus está fazendo conosco nesses dias? Nos descontaminando. Descontaminando a igreja dele. Porque aqueles que verdadeiramente são igrejas vão entender. Porque ele é Deus de misericórdia, juízo e justiça. Então vamos lá, vamos definir algumas coisas. No versículo 26 ele continua dizendo assim, olha, ele iria então castigar circuncidados e incircuncidados, no 25, e no 26 diz que ele iria agora trazer o castigo dele ao Egito. Ao Egito, eu não vou nem falar do Egito, porque eu não estou pregando para ímpio. Essa palavra não é evangelística, é uma palavra de edificação da igreja do Senhor. Então, e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon. Edom e os filhos de Amon eram povos misturados, de onde saíram lá os samaritanos, e a Moabe, os moabitas, e a todos que cortam os cabelos nas têmporas, e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é o quê? Incircuncisa de quê? Cadê a produção, meu texto? Coração. Que é aonde não é visível a olhos humanos. Ter uma aliança externa com Deus, de ir ao culto, ou como sacerdotes, trabalhar e fazer o culto, é fácil. Ter uma aliança com Deus para mostrar para as pessoas que nós fazemos, que nós recebemos um chamado de Deus, uma posição de Deus, Deus nos posicionou de alguma forma para o aperfeiçoamento dos santos,
É fácil mostrar para as pessoas que eu estou fazendo a coisa certa. Mas e no coração? Quantas vezes eu e você já subimos no altar em pecado? Quantas vezes eu e você acabamos de ouvir uma palavra e saímos e fizemos totalmente o contrário dela? Cadê os atos de justiça nossos nisso? É por isso que Deus está nos aprimorando. Porque uma das condições para o arrebatamento da noiva é a justiça. Um dos 7 atributos principais do Senhor Jesus: justiça, bondade, verdade, fidelidade, santidade, serviço, que é ser servo. Tem a justiça. A justiça só pratica quem é justo. E os céus é lugar dos justos, amém? Olha só comigo, vamos aprender mais sobre o Senhor aqui então. Então nós acabamos de ver que vai sobrar juízo para todo mundo. Vamos definir essas 3 palavras aqui: misericórdia. Cadê? Põe o texto para mim de misericórdia aqui. Nós confundimos muito misericórdia com graça, né? Não são as mesmas coisas. Graça é quando Deus nos dá coisas boas que não merecemos. Todo mundo quer coisas boas, aí nós estamos debaixo da graça. E a misericórdia? Quando Deus nos poupa de receber o que verdadeiramente merecíamos, por sermos negligentes, por sermos falhos, por sermos uma igreja que adultera, prostitui, se levanta contra o seu próprio Senhor, aqui dentro. Talvez externamente é muito bonito, mas e na obediência à palavra? Falei a Pedro, não me coloca para pregar não, eu sou profeta de arrependimento, sou profeta de bate no pecado, a festa é aquele negócio assim. Nós estamos precisando de apanhar, Gladys. Falei amém, Pedro. Porque é através do castigo que nós corrigimos as nossas falhas. Não é na bonança, não é na bondade. É quando você entende que os atos de justiça de Deus nos poupam de coisas que nós merecíamos receber. E o que é o merecimento? É uma consequência de uma ação sua. Mérito tem a ver com aquilo que você faz. Então nós não somos salvos por nós mesmos, somos salvos pela graça. Foi uma bondade que Deus nos deu, a coisa que Ele nos deu, que é a salvação, que nós não merecíamos. Mas o que nós merecíamos? O inferno. O povo desobediente, o povo murmurador, o povo que reclama, o povo idólatra. Crente é idólatra, irmãos? Sim ou não? Achei que não, né? Achei que era só lá para a igreja católica. E olha só para você ver, os maiores juízos de Deus que estão na Bíblia, foi porque Deus falou com os representantes de Deus aqui na terra. E os representantes de Deus não tomaram posição. Tem texto que fala que Deus, era como se Deus quisesse julgar estrume sobre a cara do sacerdote. Eita, comparação boa, né? Os sacerdotes mancharam as suas vestes. Sacerdotes eram aqueles que estavam na frente, que deveriam dar exemplo no Velho Testamento. Hoje no Novo Testamento a igreja do Senhor é uma nação de sacerdotes. Então é para todo mundo. Independente se você está fazendo algo no reino de Deus ou não. Se não está fazendo, pior ainda. Seu juízo vai ser maior um pouquinho. Porque nós não fomos salvos por um sacrifício eterno de Deus para nos acomodarmos ou resolver os nossos problemas terrenos, não. Fomos salvos e hoje o Espírito Santo está adornando-nos com os atributos, com o caráter de Cristo. E dói. Dói ali. Porque é no castigo que o atributo é formado em nós. Não é na bonança. É no castigo. Então Deus, na sua infinita misericórdia, Ele precisava castigar o povo dele para que eles saíssem do inferno, para que eles alcançassem verdadeiramente a condição pelo qual Deus os chamou.
Deus não estava nem preocupado com o mundo. Falou, Egito vai ter o dele, mas Judá, Israel incircunciso de coração, aqueles, todos, aqui entra todos, os que cortam cabelo, os que não cortam, os que tem barba assim, que tem cavanhaque, vai todo mundo para o juízo. Por isso que a Bíblia fala de 7 tribunais. Olha que legal, né? A linguagem desse tempo, a justiça. A linguagem de Deus, para nós entendermos as coisas celestiais, Ele usou as linguagens dessa terra. E falar de justiça, para quem estuda aí direito, né, quem gosta, uma linguagem jurídica, né? A Bíblia é cheia desses termos. A Bíblia fala de juiz. Quem que é o justo juiz? Fala para mim o justo juiz aí. O Senhor, né? Deus é o justo. Deus. Aí, você sabia que, para quem gosta de assistir um julgamento, ficou pequenininho, né? Quem gosta de assistir um julgamento, tem juízes, o juiz está sentado no trono lá, né? No tribunal. Tem o advogado de defesa, tem o promotor, que é o acusador. Tem promotor na Bíblia? Você tem um promotor que vai te acusar diante de Deus? Inclusive a Bíblia diz para mim e para você que ele acusa os nossos irmãos o tempo inteiro. Lá em Apocalipse diz, de dia e de noite. Tem alguém te vigiando, levando suas mazelas lá para Deus, para que no final você sofra o juízo. Por isso que hoje é tempo de ter cuidado. Satanás é o acusador ao promotor. O promotor vai estar lá com o dedão dele, ó, fez isso e fez isso, é meu. Deus usa a figura do advogado. Jesus Cristo, o justo. Tendes um advogado. Filhinhos, não pequeis, diz o apóstolo João. Mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Olha as figuras que Deus usa, irmãos. Juízo, acabamos de ler ali. Justiça, misericórdia. Você sabia que misericórdia era um ato do governante da nação, que ele poderia soltar o preso? Ele poderia, se ele achasse que aquele preso, pelas circunstâncias, pelo arrependimento, por alguma coisa que ele fez, esse preso recorresse ao governador, ao presidente, o presidente poderia dar uma misericórdia e cancelar o juízo dele. É assim com o rei. É assim com o rei. Mas você leu e já ouviu aqui desde ontem o apóstolo falando, Deus dizendo, olha, farei misericórdia de quem me aprouver fazer misericórdia. Então, meu irmão, nós temos que recorrer ao rei. Só que o período, o momento que estamos vivendo é propício demais, irmãos. Como essa igreja de hoje, ela esqueceu o porquê que ela está aqui. Inclusive, ao invés de nós estarmos orando Maranata, ora vem Senhor Jesus, sabe o que nós estamos orando? Senhor, tira a pandemia. Deixa eu falar com você, segundo as escrituras, depois dessa tem outra. E se ele não tirar, tem outra daqui a pouco. A última tem quase 100 anos. Eu vi uma reportagem que um senhor participou das duas, que ele tem 102 anos. Ele participou da primeira, que foi a gripe espanhola lá, né? Que atingiu o mundo inteiro. Agora, em 2020, que começou a pandemia do coronavírus, ele participou de outra. 102 anos. E amanhã tem outra, segundo a Bíblia. Pode até cessar. Para que Deus está fazendo isso? Misericórdia. Para ensinar a igreja, ao invés de clamar, me dá bênção, cura isso, faz aquilo outro. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque enquanto você não entender que o seu lugar é o céu, você vai ficar aqui querendo fazer dessa terra o paraíso. Essa terra está debaixo de juízo, desde que Adão pecou. E lá quando Adão pecou,
Deus exerceu esses 3 atributos aqui: misericórdia, justiça e juízo. Adão, eu falei para você não comer, para fora de casa, fora do jardim. Misericórdia, vou ter que colocar 2 anjos aqui para Adão não entrar aqui de novo e comer da vida, e comer da árvore da vida e se tornar um eterno pecador. A misericórdia colocou 2 anjos guardando o jardim, a árvore da vida eterna. Porque se o homem comesse dela na condição de pecado, ele seria um eterno pecador. Então Deus exerceu misericórdia, juízo e justiça, porque a justiça vem do coração dele. Ele é justo. Os ensinamentos dessa terra estão nos ensinando. Irmãos, essa geração de hoje está sendo ensinada a pensar que Deus é injusto, porque Deus não deixa eles pecarem. Deus é injusto, Deus quer mandar neles. Meus filhos e seus filhos, cuidado com o que seus filhos estão aprendendo na escola. Estão sendo ensinados a pensar ideologicamente, com as ideologias que Deus é injusto, para que eles não se aproximem de Deus, não se aproximem do meio, da agência que Deus criou nessa terra para revelá-lo. A igreja foi criada para revelar Deus. E se você é a igreja do Senhor, suas atitudes, suas palavras, a forma que você tem tratado uns aos outros, a forma que você, pastor, tem conduzido a sua igreja, o que você tem feito com dinheiro, o que você tem feito com tudo que Deus coloca em suas mãos, está revelando quem é o Deus do seu coração. Quem é o Deus do seu coração? Porque a circuncisão externa, ela é fácil de ser vista. Ó, está escrito lá o Gladys, camisa de pau, deve ser crente. É aqui, ó. Israel era incircuncisa de coração. Era aqui dentro que não tinha circuncisão. Externo até tinha. Carregar a Bíblia, andar por aí com blusas, pior coisa do mundo que inventaram. Aqueles adesivos de carro. Você vê um adesivo de carro de crente entrando no motel. Essa igreja precisa de juízo demais. E o juízo não é o fim de tudo ainda. Aleluia. Porque nós vamos enfrentar o fim de tudo nos tribunais celestiais. Diz o apóstolo Pedro que o juízo de Deus, se liga aí, ia começar por onde? Pela casa de Deus. Tem alguma casa de Deus aqui? Tem algum tabernáculo de Deus vivo aqui? Então fala assim: ai, 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 porque o juízo vai começar comigo. O juízo vai começar pela casa de Deus. Olha lá comigo para você ver em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 4. Seja adorado, Senhor. Seja adorado. Misericórdia, juízo e justiça. Cadê? Produção? 1 Pedro capítulo 4. Acho que versículo 17. Porque é a ocasião de começar o quê? Que essa festa sirva para preparar você para o juízo. Depois do juízo, depois da tempestade vem a bonança. Aí tem festa. Casamento e tal. Mas primeiro é o juízo. Primeiro você vai diante do tribunal. Os tribunais celestiais, que o apóstolo deve falar dele para vocês. E aí cada um de nós vai ser julgado segundo as nossas obras, segundo o que fizeram no corpo ou fora dele. Importa que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo.
Aí, mais um termo, tribunal. Né? Só termos jurídicos, termos da área do direito. Então você precisa conhecer as leis pelas quais você será julgada por ela. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O arrebatamento, a trombeta que nós tanto aguardamos, nós nos reuniremos com Ele nas nuvens. Ele virá nas nuvens na glória com os anjos e reunirá o seu povo. Já é um juízo, já é um julgamento, já é um dos tribunais. Porque quem não ouvir a trombeta está enrolado. Os mortos ressuscitarão primeiro, verão o Senhor. Depois nós, os que ficaram vivos, diz o apóstolo Paulo. Está pronto para o juízo? Não, pastor, eu estava pronto para vir para a igreja, para cantar, para dançar, pregar. Pastor gosta de pregar, né? Para pregar, mas para o juízo não. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor vosso Deus. Terrível dia será aquele. Terrível dia. Vergonhas expostas num telão para todo mundo ver. O que não tiver confessado, o que não tiver arrependido, vai ser passado no telão. O que foi feito às escondidas, como diz o texto de Mateus, né, serão proclamados de cima dos telhados. O Gladstone fez isso! Dedo duro, o acusador vai estar lá para te acusar. Como ele faz, fez, e é o papel dele. Abre sua Bíblia comigo em Sofonias capítulo 3. Deus é um Deus de misericórdia, justiça e juízo. E dessas coisas Ele se agrada. Ele se agrada de externar a essência dele, irmãos. Justiça e juízo são a base do seu trono. Salmo 97, 2, né? Justiça e juízo. O tempo inteiro ele é justiça e juízo. Eu não sei... É engano. Não sei por que o povo só quer pregar as bênçãos. Vocês não estão conhecendo o caráter de Deus. Essas igrejas que têm ensinado o povo a fazer campanhas e atrás de campanhas para resolver problemas pessoais. Uma das poucas campanhas bonitas que eu vi aí foi a igreja brasileira sendo chamada para jejuar pelo Brasil. Jejuar para quê, pastor Gladys? Para Jesus voltar ou para eles se tornarem santos? Não. Teve um pastor que falou assim, não, porque virão dias de bênção. Que bênção, meu irmão. Que bênção. Jesus é a bênção. Nós já temos mais do que merecendo. Eu posso não estar vivo amanhã. 2019 eu fiz tantos planos, eu estou quase reformando, eu sou bombeiro militar, estou quase tirando 30 anos de bombeiro, não parece não, mas tem. Parece que tem mais, né? Tudo bem. Mas aí, eu fazendo meus planos, Deus, eu quero no final da minha vida comprar um terrenozinho, colocar uma piscina, sei lá o quê. Fiz os planos para o ano passado. Covid falou, Foi o Covid que falou? Ou foi Deus? Quem não conhece Deus pode falar que foi Covid. Eu entendo e aceito. Para você que não conhece a Deus como deveria, se você falar que foi a ciência que errou, foi um vírus lá da China, foi um morcego que alguém comeu, não tem problema. Mas você que diz conhecer a Deus, sabe que foi a mão do Senhor, seu Deus. Não tem acidente para Deus. O que tinha, ou o que a gente pensa que é acidente, que você não conhece Deus, que foi Adão comer da árvore, Ele consertou em Jesus. O que Ele está esperando agora? Um concerto com a noiva dele.
conserto, noiva. Acorda. Seu Deus faz misericórdia, juízo e justiça o tempo todo. Misericórdia, Ele não te dá o castigo que merecíamos. O juízo, Ele vem por causa das leis que Ele determinou. Princípios que nós, igreja, estamos quebrando. Princípios de honra, de adoração, de comunhão. Princípios de semeadura, princípios que estamos abrindo mão deles. E aí vem o juízo, porque a lei já está determinada. A lei da constituição do lugar onde Ele é rei e que você, em nome de Jesus, vai entrar lá e vai morar. Em nome de Jesus nós vamos. Como diz um pastor, amigo meu, ministra muito na minha vida. Fala assim, eu quero ser até lixeiro lá no céu. Eu quero entrar com a porta quase fechando, mas eu tenho que entrar lá. Tem jeito de ir para o céu de carona? Tem uma música assim, né? Eu quero ir para o céu nem que seja de carona. Nós vamos nos méritos de Cristo. De carona ninguém vai não. Pastor Fábio, o senhor me fala meu tempo aí. Eu pedi você para abrir aonde mesmo? Até esqueci. Aqui foi Jeremias. Sofonias 3:5. Vamos lá, 3:5. O Senhor é justo. E no meio desse povo, dela, da igreja, Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, traz Ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Meu Deus. Os homens que estão lá fora não reconhecem que é Deus. Os homens que estão lá fora, que não são igreja, não pertencem a Ele, fala que é Covid, fala que foi um morcego, fala. Mas eu e você, que você conhecer a Deus vai trazer paz no seu coração, é muito bom. Porque você sabe que é a mão dele. E se tiver que morrer, eu vou morrer, porque aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não tem morte para aquele que crê em Cristo e vive Cristo. Não tem. A morte, eu lembro de uma frase muito legal, dizendo assim: a morte não nos pode causar dano. Ela é apenas o meio da nossa passagem de volta para casa. Quem é crente entendeu. Você vai ter que morrer, velho. Ou você morre em vida, ou você morre em vida. Como diz o profeta Chaves, né? É melhor morrer do que perder a vida. Vocês estão muito sérios, não sei porquê. Não sei porquê, palavra de juízo, né? Pois é, fazer o quê, Jesus? Então, perca a sua vida por amor a Cristo nesse tempo. Entrega nas mãos dele. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. Que tremendo, apóstolo Rogério, o senhor deve estar assistindo aí. Deus me trouxe muito no meu coração, eu não sabia que eu iria ministrar, porque já estava toda uma programação feita, e o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. E Deus ministrando muito no meu coração sobre isso, sobre a justiça, sobre o juízo, que é o tema que estamos aqui trabalhando. E quando essa igreja começou, eu já estou aqui há alguns anos, alguns aninhos. O tempo inteiro nós falávamos sobre a morte do eu. Você tem que morrer. Para que a vida de Cristo se manifeste em você, você tem que morrer. Ou você vai ter a mente de Cristo, os sentimentos que houveram em Cristo. A vontade do Senhor não é a nossa vontade, não é os meus sentimentos, não é a minha mente, é a dele. Ou você morre para que haja o governo dele, ou você não vai viver Cristo aqui nessa terra. Você não vai demonstrar o reino para as pessoas, que é o papel da igreja.
Seu papel é levar a manifestação do reino para aqueles que estão se perdendo. Seu papel é levar o evangelho. Se o juízo de Deus começa pela casa de Deus, quanto mais aqueles que não ouviram o evangelho de Cristo, não obedecem o evangelho de Cristo. O seu chamado e o meu, irmãos, é revelar Jesus para as pessoas na bondade, seja no juízo, seja na misericórdia, seja na morte, seja na vida, seja na festa, seja no luto. É você levar Jesus para as pessoas. Esse é o nosso papel. Não é tirar nada dos celeiros de Deus. Ainda que, buscando e fazendo essas coisas, as outras te serão acrescentadas. Para quê? Para mim mesmo? Não. Para você pegar o que Ele te deu e investir na vida eterna de outras pessoas. Que homem rico lá fora precisa de Deus? Se ele tem Deus, ele vai gastar tudo em prazeres próprios. Por isso que Jesus dizia que até comer, para ele, era fazer a vontade de Deus. Uma necessidade fisiológica minha e sua, natural, que é comer, porque o corpo sente. Ele falou, eu tenho uma comida que é fazer a vontade do meu Pai. Esse evangelho puro e simples tem que voltar. O evangelho da cruz. Porque senão nem mesmo os que se dizem de Deus serão salvos. Porque estão vivendo um monte de coisas alheias ao evangelho. Um monte de situações ensinadas, princípios misturados que se tornaram até hereges, demoníacos. Porque nos últimos tempos o espírito de engano estaria muito frequente na igreja, está lá em Tessalonicenses. Deus iria mandar o espírito de engano. Deus, aquele que faz misericórdia, juízo e justiça, iria mandar o espírito de engano atuar. Tessalonicenses 5, no meio da igreja. Porque o iníquo está chegando aí, o homem da iniquidade vai ter que ser revelado. Nós não fomos preparados para ir para o céu. Nós fomos preparados para viver uma religião. Para viver a igreja. Igreja templo. Não a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é simples. Ela é pura. Ela é imaculada. Ela é santa. Ela ama o noivo dela. Ela ama e deseja. Ela tem sede de justiça. Porque o único que pode fazer justiça é aquele que é justo. Ela quer o noivo. Mais do que ela quer as coisas dessa terra. Por isso, irmãos, que dos atributos que Deus requer para que nós sejamos arrebatados, está lá em Mateus capítulo 5. Vamos lá. Mateus capítulo 5. Versículo 17. Em seus passos, o que faria Jesus? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Pode passar para mim, 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Meu Deus. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Que bom, ele vai chegar lá, né, irmãos? Mas na condição de menor. Ainda que bom, né? Que bom, pastores. Alívio para nós aí. Estamos ensinando as pessoas, se por negligência entendendo errado, ou por obstinação do nosso coração, ou pelo próprio espírito de engano. Que bom, hein? Mudamos a palavra em alguma coisa e ainda assim vamos chegar lá, hein? Isso é misericórdia. Porque aquele que errou merecia punição. É a justiça dele, de Deus. Eu comprei, é meu.
eu faço o que eu quiser, com quem eu quiser, a hora que eu quiser. Terei misericórdia de quem aprouver ter misericórdia. Porém, que os que observar e ensinar, esse será considerado grande. Tem posição lá no céu. É um dos outros tribunais que você vai passar. Mais um julgamento que você vai passar. Do galardão. O que cada um de nós vai fazer lá no céu? Qual a sua posição lá no céu? Não sei se você está preocupado. Pastor, se eu pelo menos chegar lá já está bom. Amém. Mas Deus é um Deus de excelência. E Ele quer que você busque excelência. Que você cresça. Cresça em santidade. Cresça na justiça. Cresça na bondade. No amor. Na humildade. Pode passar, por favor. Porque vos digo que se a vossa não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais, 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 jamais. E agora? Eu nem sei o que é a justiça de Deus. Eu tenho dificuldade em compreender. Porque a justiça que foi me ensinada foi dessa terra. Era olho por olho, dente por dente. Meu pai falava assim: se bater você na rua, se chegar em casa e não tiver batido ninguém, você vai apanhar 2 vezes. Apanhou na rua e vai apanhar em casa também. Essa é a justiça daqui. A justiça de você tratar alguém bem somente se ele te tratar bem. Baseado no que você recebe dessa pessoa. Baseado no que ela faz por você, você deve tratá-la. Já pensou se Jesus nos tratasse assim, hein? Davi escreve isso. Dizendo que Deus não nos trata segundo aquilo que plantamos. Eita, Deus bom. Por quê? Porque entra a misericórdia. Ele é Deus justo, mas também é misericordioso. Porque quando você conhece a justiça dele, você começa seu ministério todo como um apóstolo Paulo. Eu, um nascido fora do tempo. Eu, o 13º apóstolo. Eu. Também termina com eu. Eu, o mais miserável de todos os homens, não sou digno nem de ser chamado de apóstolo. A diferença do começo para o fim. O fim está chegando. E nós temos que alcançar essa condição que Ele requer de nós. E é o homem, é decisões nossas. O que o Senhor tinha que fazer, Ele abriu o portal. Jesus é a porta, está aberta. O Espírito Santo regenerou a gente. Desde o dia que você aceitou Jesus, o que você tem cometido? Atos de justiça? Suas escolhas têm sido pautadas e baseadas na justiça de Deus? Como disse o apóstolo aqui ontem. Quantas vezes, irmãos, a gente mente. E mentira é perigoso. Porque nós somos acostumados a pensar que a mentirinha não tem nada a ver. Você, líder, pastor, líder de célula, você mente até quando as pessoas te pedem oração. Ora por mim. Você vai lá e fala: aham. Que dia que você orou mesmo? Cuidado com o acusador, está aí. Ele anotou. Nós estamos contaminados. Nesse processo da santificação, precisamos desse fogo de Deus. Por isso que Deus está separando o que presta do que não presta, o que é justo do que é injusto. Porque vai manifestar o que está dentro dos nossos corações, vai sair. Se somos circuncidados só externamente, ou se temos verdadeiramente uma aliança com Deus, a ponto de sofrer o dano daquilo que falamos, daquilo que devíamos fazer para outros. Em 2 Samuel, Samuel fala, né?
ai de mim pecar contra o Senhor, não orando por vós. O profeta Samuel falou que não orar pelas pessoas é pecado. Você deveria ter orado por tantas pessoas. Talvez a sua oração contribuísse, como somos chamados de cooperadores com a obra do Senhor. Quantas pessoas seriam salvas se os anjos de Deus pregassem o Evangelho? Deus falou, não, vão ser os meus filhos. Não quero as minhas criaturas, os meus filhos. Eu estou com uma palavra preparada para domingo na Santa Ceia, sobre humilhação. No tratamento de Deus com Naamã, na lepra. O orgulho não é visível, né, irmãos? Não para quem é orgulhoso, mas para quem está ao redor é visível. Pelas nossas atitudes se conhecem os frutos, manifestam quem nós somos. Deus está ministrando muito em mim, muito, que bom, né? Deus fala com a gente, Ele continua falando, mesmo quando você reconhece essa condição de que você não merecia. Aleluia. Aleluia. O que você prefere? A graça ou a misericórdia? Está ligado a quanto você entende de você mesmo. Já que a graça é Deus nos dá o que não merecíamos. Você quer ver algo legal sobre a graça de Deus? Deus faz com que o sol e a chuva suba e desça sobre justos e injustos. Isso é graça. Agora a misericórdia. O que você fez para merecer isso? Eu merecia o contrário, pastor Gladys. Eu merecia que o céu descesse na minha cabeça. O sol descesse na minha cabeça. Torrar logo e fritar. Mas aí entra a misericórdia de Deus. Quantas vezes ou quantos de nós estamos aqui porque Deus fez com que nós poupássemos a nossa vida? Porque na nossa covardia a gente preferiu fugir. E queria tirar a nossa vida para fugir de uma luta, da guerra, do tratamento. Aí Deus falou, ainda não. Sabe por quê? Misericórdia. Pastor Gladys, por que o senhor falou ainda? Ainda? Porque ele dá um outro conselho sobre as nossas práticas e atos de justiça. Ele diz assim, se algum de vós fizer um escândalo e fizer tropeçar um dos meus pequeninos, antes fosse amarrasse uma pedra com a corda no pescoço e se lançasse ao mar. Que doideira, né? Que doideira Deus falar isso, né? Fala assim, morre, miserável. Mas não faz tropeçar o meu pequenininho, não. Um dos meus inocentes. Inocentes esses que talvez estejam nascendo agora. Nascendo em Cristo. Nascendo para o Senhor. E nós, como sacerdotes, fizemos as pessoas errar o caminho. Adorar a elas mesmas. Adorar a um Deus que é o ventre delas. E não cumprir a missão e o propósito pelo qual estamos nessa terra. Porque o apóstolo Paulo não abriu mão do chamado e do propósito dele, não. Ele foi até o final. É para sofrer? Então que sofra direito. Vamos lá tomar umas pedradas, vamos lá ser expulso aqui, vamos direito. Ele não fugiu. Ele não suavizou. Ele não relativizou. Queria mostrar algo para você entender um pouco mais sobre a justiça. Abre em 2 Samuel comigo. 2 Samuel capítulo 24, por favor.
Produção. Pastores, líderes do reino de Deus. Esse texto fala da ira do Senhor por causa de um erro de um governante. E esse governante é o cara referência na adoração para nós. Ele é referência na adoração e erra tanto. Depois vocês estudem os erros de Davi, irmãos. Por isso que Davi ele escreveu tanto sobre a misericórdia. Oh, minha alma, louve. Oh, minha alma, não se esqueça do teu Senhor, é Ele que perdoa os seus pecados. Não se esquece não. Tornou a ira do Senhor acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra Israel, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Passa para mim, por favor. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Alguns aqui pensam que foi Deus que mandou Davi levantar o censo. O censo já estava no coração de Davi, porque Davi deixou de fazer Deus a confiança dele e colocou sua confiança no número. Colocou sua confiança nas circunstâncias. Nós estamos com um exército poderoso, então nós vamos vencer. E deixou de confiar em Deus. E Deus falou, vai. Então é tipo assim, né? Gladstone, você quer desobedecer, você quer o pecado? Então vai. Ué, você tem livre-arbítrio, você pode fazer, vai. E aí o que aconteceu? Davi peca neciamente contra Deus. Quero pular os versículos aqui, para a gente acelerar, porque senão meu tempo acaba. Olha o versículo 10 comigo, por favor. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente, ou neciamente, né? As loucas nécias aí, ó. Versículo 15, por favor. Davi fez o recenseamento, 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70 mil homens. Quantos irmãos preciosos morreram aí, irmãos, nessa praga? A vida não pertence a Deus? Talvez eu e você estávamos até contando com eles no nosso exército. Porque esse dizimava, porque esse dá dinheiro, porque esse prega bem, porque esse meio útil nisso. Cuidado em quem você coloca a sua confiança. Conta em termos de esperar e confiar com o Senhor, no Senhor. Morrer é lucro. Não conta com amanhã, não. Amanhã pertence a Deus. João 3,8. Aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. Porém, você ouve a sua voz. Você é nascido do Espírito? Você está hoje confiando na igreja que você acha que você edificou? Você está hoje confiando na igreja que você diz que é de Jesus, mas você confia nela para tirar seu alimento, sua provisão, seus sonhos e seus projetos? Cuidado que você está arrumando briga com um cara muito maior do que você. Porque não é para você confiar naquilo que Ele te deu para você cuidar. É para você confiar nele. E se Ele te tirar,
Amém. Por que nós temos dificuldade? Sermos tirados da posição de onde estamos. Porque a gente achava que era nosso. Achava que você tinha direito sobre aquilo. Nada nessa terra é meu e seu. Nem sua esposa, nem seus filhos. Você vai prestar conta. Os filhos são herança do Senhor. Você vai prestar conta. Você vai prestar conta da esposa. Você vai prestar conta da família que Deus te confiou. Você vai prestar contas para Deus. Morreram 70.000 homens. Volta para mim então. 2 Samuel 24, versículo 15. Versículo 16 agora, por favor. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se, ou voltou atrás o coração do Senhor do mal, e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Nós conhecemos a história. Davi, ao coração de Deus em Davi, na justiça. Davi é chamado por esse anjo para levantar um altar ao Senhor para cessar a praga. Olha aí comigo no versículo 18. O profeta do Senhor fala: Davi, essa praga é culpa sua, velho. Você deu uma nota aí. Você errou, seu coração se desviou. Volta. Arrepende-te, faz um jejum. Proclama um jejum, um altar para Deus, para ver se é cancelado esse juízo sobre o povo. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Pode passar, por favor. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. E aí, chegando lá, encurtando a história, o Jebuseu lá, Araúna, viu Davi se aproximando, fala: meu rei, aqui, o que o senhor está fazendo aqui? Davi fala com ele: olha, eu vim pegar um monte desse seu aqui, a sua eira, e vou levantar um altar para o Senhor. Araúna fala com ele assim: não, eu te dou, pode pegar um monte, a terra, aqui tem bois, aqui tem tudo, o Senhor é meu rei, o Senhor merece ser honrado, o Senhor merece. Davi falou: não, eu não posso dar a Deus algo que não me custe. Eu não posso dar a Deus algo que não me custe. Sua salvação tem um preço. Ela foi paga na cruz. Agora você não pode dar a Deus algo que não te custe. Quantos aqui pastores, homens de Deus, missionários, que estão nas nações da terra hoje, abriram mão dos seus sonhos, das suas vidas, para ir servir o Senhor? E na justiça do Senhor, o Senhor diz assim: quem é aquele que deixar pai e mãe, que eu não vou lhe acrescentar muitas vezes mais? Porque Deus, Ele não paga do jeito que a gente pensa, é infinitamente mais. Por isso que nós recebemos a salvação, que não é direito, não é nossa por direito, é um presente, é uma dádiva. Isso é dom de Deus. A bondade dEle, a misericórdia dEle é um dom que Ele tem de exercer, e Ele te deu a salvação. Agora, o que você está fazendo com ela? Igreja do Senhor, líderes, edificando impérios pessoais, colocando ovelhas num curral para satisfazer a si mesmos. É para você ensinar as pessoas a satisfazerem os desejos do coração de Deus. Algo que me custe é a sua renúncia, é o seu sacrifício. Estão fazendo do evangelho hoje um meio de ficarem bem demais nessa terra. Esse é só o começo de um que virá. Daqui a pouco tem mais, tem tremores, terremoto, guerra, sei lá, mas... E pode ser da noite para o dia. Não precisa ficar esperando aqui 10, 20 anos ou 100 de novo, como foi a gripe espanhola para essa, não. Passou apertado em 2010 na gripe aviária lá, né? A gripe do frango lá, H1N1, passou apertado. Não foi uma pandemia como hoje. E essa pandemia só está refletindo e revelando para mim e para você a maldade do coração do homem. Vocês já viram a quantidade de pessoas que estão sendo enganadas em tomar vacina?
Vocês já viram a quantidade de vídeos que estão saindo por aí das pessoas que estão sendo enterradas vivas? Porque números é importante para esse sistema diabólico e mundano que você ainda tem prazer de habitar aqui. Enquanto você tiver prazer em habitar nessa terra, você não vai clamar Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Você não vai clamar enquanto você tiver tudo no seu controle. Seu dinheiro está chegando, suas casas estão boas, seus filhos estão bem, a saúde está tudo bem. Você não vai clamar, hora vem. É uma ferramenta de Deus. O juízo de nos levar ao centro da vontade dele. 17 mil morreram aqui, né? Foi 17, 70? 70? Eita, anjo. Uma praga. Davi voltou. Como é que ele voltou, pastor Gladys? Olha aí para você ver comigo no versículo 17. Olha comigo 17. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu, Senhor, é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém essas ovelhas o que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, não contra o povo. Davi reconheceu a porção dele e teve a hombridade de ir ao Senhor e falar: Senhor, não castiga o povo não, o erro foi meu, eu estou aqui, ó. Esse era o senso de justiça que agradava a Deus. Será que o juízo que a sua igreja, seu ministério está vivendo, você tem coragem de bater no peito e falar como Davi? Senhor, fui eu. Foi o povo não. Porque falar em nome de Deus o que Deus não falou é o que mais nós estamos fazendo. Falar que Deus disse que, como disse o apóstolo, se Deus falasse tanto assim, irmãos, uma hora disse, outra hora deixou de dizer, outra hora disse o que tinha dito agora mesmo. Deus tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a acertar, Pai. Juiz, advogado, promotor, juízo, justiça, misericórdia, julgamento, tribunais, sentenças, condenação e leis. Isso tudo faz parte do sistema jurídico de Deus. Conheça o seu Deus, porque talvez muito do que nós estamos passando sejam juízos pessoais. E aí, que legal, né? Olha, vamos continuar lendo aí, 17, né? 18, por favor. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Deixa eu achar aqui. Volta comigo, por favor, versículo 12. Deus é misericordioso mesmo, né? Ele faz misericórdia porque Ele aprova ter misericórdia. Talvez eu e você não tenhamos uma chance como Davi, ter uma escolha tríplice do juízo que nós merecemos. O profeta veio até Davi e falou assim: Davi, você fez trem errado, você fez esse censo, agora vai na eira e tal. Mas ele ir na eira, antes de Davi mandar, o profeta Gade mandar ele ir à eira de Araúna, ele falou assim: olha, Deus manda te dizer assim, Davi, olha só, vai e dize a Davi:
assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que te faça, por favor. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres 7 anos de fome que te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê o que responda. Que resposta hei de dar ao que me enviou? Pode passar. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos aonde? Porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. 2 coisas das 3 ele ia cair na mão dos homens, né? Os inimigos te perseguirem, ter guerra o tempo inteiro. Pensa, você ser perseguido pelo homem. O homem tem misericórdia? Seus inimigos perseguirem você enquanto está em luta constante contra homens. Aí ele falou: eu prefiro cair na mão de Deus. Deus falou: então tá, 3 dias de praga. Vai na eira e levanta o altar. Será que era falta de altar? Um altar puro, santo e genuíno? Não altares a deuses prostitutos, deuses idólatras, deuses do dinheiro, mas um altar ao Deus verdadeiro. O que aplaca a ira de Deus é o altar que está no meu coração e no seu coração, se ele for feito da maneira correta. Por isso que Jesus, ele é o próprio altar, a oferta, o ofertante, o sacrifício do altar. Nosso Cordeiro Pascal, ele é a justiça de Deus. Sabe justiça? Justiça é essa que o sangue das ovelhas eram derramada no Velho Testamento sobre o propiciatório, fazendo com que o homem se tornasse propício a Deus. Por isso que é chamado de propiciatório. Quero mostrar um vídeo para você, 9 minutos. Queria que você entendesse um pouco da justiça de Deus nesse vídeo. Um arqueólogo cristão, em suas escavações, tem internet aí? Tá, travou? Então deixa eu continuar aqui, enquanto as meninas vão passando aí. Deixa passando aí para carregar, enquanto eu continuo aqui. Abre comigo em Mateus 22. Pode deixar carregando aí, o pessoal mesmo. Mateus capítulo 22. Vou te mostrar por que a justiça, disse Jesus em Mateus capítulo 5, que se ela não excedesse em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, é certo que não herdaríamos o reino, né? Eita. Vamos lá. Aqui nós temos a parábola das bodas, Mateus 22, que Jesus explica sobre
o juízo final para a igreja, para a noiva. Amém, noiva? Que é um casamento com o nosso noivo. 22, versículo 1 diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Cara, que doido. Alguém te convida para uma festa, você não precisa pagar nada. Você já foi convidado, sem merecer. Você não precisa pagar nada. Só você estar na festa. Foi morto bois, cevados, tem servos, tem aquela festa. E o povo deu desculpa para ir. Falei, vou não. Vou cuidar do meu trivial. Olha o meu trivial aqui, ó. Ao dia a dia meu e seu. Versículo 4. Enviou outros servos dizendo ainda. Versículo 5, perdão. Eles, porém, não se importaram. Os convidados para a festa não se importaram. Você está se importando com a grandiosidade e a magnitude do evento que está para acontecer? Onde a Bíblia diz que Deus vai tabernacular com o seu povo. Uma das últimas festas, né, que não aconteceu ainda, profética, que é a do tabernáculo. Deus vai tabernacular com o seu povo. Você está se importando com ela? Ou será que você está se importando em se dar bem com o Evangelho? E bem em todos os aspectos. Desde o simples comodismo, aqueles que detêm posição de honra, de serem endeusados e adorados como líderes. Será que você está se importando? Eles, porém, não se importaram e se foram. Foi embora. Foi um para o campo, outro para o negócio, para trabalhar. Os negócios pararam nesses dias, né? Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado. Ah, irmãos, a misericórdia aqui é a festa. A ira é o juízo. Olha só o que o rei fez. O rei ficou irado e enviou as suas tropas. Exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Ao juízo. Versículo 8. Então disse aos seus servos: está pronto a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. O céu vai estar cheio, irmãos. O céu vai estar cheio. Você foi convidado para ir para lá. Aceita o convite. Se prepara. Vá dignamente. Vestes, as vestes da noiva, ornamentos dados pelo Espírito Santo. Vá daquele jeito. Versículo 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais. Que texto emblemático, né? Entrou alguém na festa, lá na figura do céu, do reino, né? E não tinham vestes nupciais. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem vestes nupciais? E ele ficou caladinho. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ele não tinham vestes nupciais. Ok? Agora vai. Esse vídeo mostra a você um pouco da justiça.
Conserto ali está errado, né? Um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram. Nós podemos ver as duas órbitas oculares e o nariz. Veja, os dois olhos e o nariz. Esse vídeo está no YouTube, quem quiser acessá-lo aí. O local da caveira, à nossa direita, e o jardim da tumba à esquerda. E no meio, o local da crucifixão de Jesus Cristo. Nós agora apresentamos o material mais importante desta terra, a Arca do Concerto. Embora não serão exibidas fotos desse objeto hoje, nós temos o testemunho fiel de Ron White, cuja credibilidade foi estabelecida pelas outras descobertas que nós acabamos de ver. Deus usou a Ron White para fazer estas descobertas. Assim nós podemos confiar no seu testemunho com respeito a esta mais importante descoberta. No tempo designado por Deus, todos nós veremos esta descoberta incrível. Aqui está Ron White e a Arca do Concerto. Eu tive uma experiência incomum, diz ele. Deus me ajudou a encontrar os restos da Arca de Noé. Ele me ajudou a encontrar os restos das partes de carruagens egípcias, de cavalos, de pessoas no Mar Vermelho, no Golfo de Aqaba. Caminhando juntos pelas ruínas romanas, e minha mão esquerda repentinamente apontou para um buraco e a minha boca involuntariamente disse: aqui é a gruta de Jeremias e a Arca do Concerto está lá. 6 metros no subsolo, Deus me revelou a arca com o seu propiciatório. O seu trono terrestre foi posicionado exatamente ali, aproximadamente 600 anos antes, em 586 a.C. Quando o centurião feriu o basto de Cristo com a sua lança e também feriu provavelmente o ventrículo esquerdo para ter certeza que estava morto, antes de dar o corpo para José de Arimateia, quando ele arrancou aquela lança, as células vermelhas do sangue separadas e o soro do sangue do Filho de Deus esguicharam para fora e desceu por aquela fenda até o propiciatório. E isto ratificou o velho concerto e o novo concerto. And that ratified the old covenant and the new covenant. Na quarta descida que fiz aquela câmara, ela se encontrava limpa. As mobílias estavam postas em perfeita ordem. A Arca da Aliança tinha sido colocada contra a parede, no fim da caverna. Em primeiro lugar, eu levei o sangue ao laboratório em Israel para análise. E eu perguntei a algumas pessoas com as quais eu trabalhava em antiguidades, me informando onde havia um bom laboratório, que faz trabalho bem seguro. E eles disseram que aquele tal era o melhor. Então eu levei a amostra para lá e disse: por favor, examine este sangue e me diga tudo o que puder sobre ele para mim. Eles concordaram. Disseram: nós vamos fazer uma reconstituição. Vamos pô-lo em salobra, em temperatura do corpo durante 72 horas, com movimento suave. Esse é o trabalho deles e é fantástico. Eu disse: eu quero estar lá quando você confirmar isso. Então um técnico chamou o outro até lá, e chamaram um chefe para lá, e falava muito rápido, em hebraico. Eles então olharam para mim e disseram: Sr. White, esse sangue humano só tem 24 cromossomos. Todo mundo tem 46. Veja, 23 de sua mãe, 23 de seu pai. Bom, 22 autossomos de sua mãe, 22 autossomos de seu pai. Você obtém um X de sua nave, chorando. Este é o sangue de seu Messias. Eu vos asseguro, as vidas desses homens mudaram. A perfeita justiça de Deus. O sangue de Jesus jorrou de seu lado, uma corrente carmesim sobre as pedras embaixo, e pingou sobre o propiciatório da Arca da Aliança, ratificando o velho concerto e o novo concerto. O Novo Testamento menciona sangue escondido na terra.
Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. O Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. O testemunho de Deus é perfeito, irmãos. O testemunho de Deus é perfeito, se cumpre assim. Cuidado com as heresias, com os enganos, com a mentira. Cuidado. Fica com a palavra. Ela é fiel e verdadeira. Ele é fiel e verdadeiro. De alguma forma, já que sangue de cordeiros, de animais, de touros, de bodes tinham que cair sobre a arca para justificar, o de Jesus também tinha. Já que fomos justificados pelo último sacrifício. E Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Isso é a justiça de Deus. Isso é a justiça de Deus. Feche seus olhos. Deus de misericórdia, de juízo e justiça. Em Apocalipse 3 disse que as nossas vestes teriam que estar purificadas, brancas. Em Apocalipse 19, versículos 7 ao 9, fala que essas vestes nupciais, que esse alguém que conseguiu entrar para a festa sem estar vestido com ela, são os atos de justiça dos santos. As minhas e suas vestes nupciais para o arrebatamento são os atos de justiça dos santos. Esses atos de justiça, Jeremias disse que a justiça do homem é trapo de imundície. A justiça que vale é a justiça do céu. Deus não ficou só falando. Ele veio dar o exemplo. Ele está esperando isso de nós. Será que o medo te paralisou? Foi o engano? Foi a mentira? Será que nós fomos inclinados a servir a Deus de nosso jeito? Para nós mesmos? Anjos quiseram vir pregar o Evangelho. Deus falou não. Vocês vão. Meus filhos vão ministrar ao mundo o meu DNA, a minha paternidade. É por isso que nesses dias, nada além da justiça de Deus está se cumprindo. E vai se cumprir. Se eu for hoje ou amanhã, como diz Paulo, é lucro. Se não for, viver é Cristo. Você só tem essas duas opções. Feche seus olhos. Espírito Santo, ministra na tua igreja, Senhor. Grandes repreensões do Senhor, Deus, foram para os seus sacerdotes que fizeram o povo errar. No Velho Testamento, os sacerdotes, os líderes. Hoje é uma nação inteira de sacerdotes. E estamos errando.
naquilo que estamos errando, Senhor. Redireciona. Faz um concerto com cada um de nós. Deus, em quem não há variação ou sombra de dúvida, Deus que é perfeito, que é eterno, através do Teu Espírito Santo que está adornando a Tua noiva, seja visto os atos de justiça que levarão o Teu reino, a manifestação do Teu reino, àquele que ainda não Te conhece. Jesus te comprou para que você fosse os braços dele aqui nessa terra e abraçasse, fosse as mãos e tocasse, fosse os lábios e falasse. O Teu sangue nos justifica, Senhor. O Teu sangue nos regenera. O Teu sangue nos redime. Faz isso nesta tarde, nesta manhã. Faz isso, Senhor, neste tempo, nesses dias. Leva-nos ao arrependimento sincero e genuíno para voltarmos ao caminho da cruz. Porque o juízo vai vir sobre justos e injustos. O juízo vai vir. E você vai ter que permanecer. Se és verdadeiramente filho, se és verdadeiramente um discípulo, a noiva do Senhor, você vai permanecer. Lava-nos de nossa injustiça, Senhor, das injustiças que cometemos contra Ti, no nosso comodismo. Até queríamos não fazer nada. É por isso que Tiago diz que as nossas obras iriam refletir o que havia dentro de nós. Mostra-me as tuas obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Não é pelas obras, é pela fé. É pela fé, mas a fé manifesta, a fé externa, porque o testemunho de Deus nessa terra hoje é a noiva dele. E a noiva está aí, irmãos. Por mais que o pastor Gladys agora pegou e bateu e mostrou todos os meus erros, a noiva está aí. É a noiva que vai subir. É o primeiro julgamento, é a noiva que vai ser aprovada. Será que você é noiva? Se é noiva, noiva de quem? Porque o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Maranata. A noiva lavou as suas vestiduras do sangue do Cordeiro. A noiva não está preocupada em morrer. Importa que eu cumpra cabalmente o ministério que me foi confiado, disse o apóstolo Paulo. Jesus é glorificado até na minha e na sua morte. A noiva está aí, irmãos. Eu quero, Senhor, alcançar essa condição. Para isso, destrói dentro de mim as mentiras, o erro, o engano, o pecado, a iniquidade. Destrói, Senhor. Não há nada que possa resistir ao poder do Teu sangue, a não ser quando o meu orgulho fala mais alto e não permite a ação do Senhor. Eu quero.
Deixa o Espírito Santo ministrar em você agora. Atos de justiça. Atos de justiça não é para Deus ver, não. Deus está querendo ver, não. Ele já sabe e conhece. Quem precisa ver os atos de justiça é aquele que não conhece Deus e se relaciona com você. Porque você manifesta a quem você serve. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Eu amo a tua lei, Senhor, os teus decretos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. Aleluia. Coloque-se de pé. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom. Eu te dou a minha adoração, Senhor. Eu te dou a minha vida em adoração. Está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo. És maravilhoso, Senhor. És Rei dos reis, Senhor dos senhores, o nosso noivo, aquele que nos amou, aquele que nos compreende, aquele que nos amou sendo cada um de nós ainda pecadores, aquele que não escolheu os melhores, mas escolheu aquele que se entrega nas mãos do Senhor para ser trabalhado. Que a tua justiça seja vista em nós. Teu amor é para sempre.